Alô! Cara, que domingo, né? Que domingo. Cara, Boa inacreditável. noite, Alan. Porradas Ai, ai. neles amanhã. Tu não vai pra São Paulo, não? Vamos amanhã de manhã, menino. Diferente da Kings League, eu tô gastando dinheiro, tá ligado? Peguei um avião pra ir pra amanhã de manhã pra São Paulo. Porque hoje o dia foi longo, né? O dia foi longo. Eles não conseguem botar um computador, mas eu tenho que pegar avião pra ir transmitir um jogo, entendeu? Mas simbora. Pretende morar em São Paulo? Eu vou. Eu vou morar em São Paulo não, né? Eu vou ficar em São Paulo durante o mês, né? Só que na partir da semana que vem, que a semana ficou corrido. Eu tô vendo com Faria um lugar pra ficar lá. Essa semana a gente não conseguiu se organizar pra isso, ficou apertado no horário, ficou curto pra gente conseguir resolver. E o AP que a gente ia pegar, acho que ele ficou alugado essa semana, não é isso, Elaine? E aí, essa semana eu vou, amanhã de manhã, fico terça pro programa e volto pro Rio. Aí fico no Rio até a semana que vem, aí semana que vem eu devo ir direto, tá ligado? Aí eu vou ficar em São Paulo direto. Provavelmente esse que vai ser o esquema, tá ligado? Fica aqui em casa mesmo. TMJ Mas o problema não é você me receber. Recebeu o Corinthians Faria segue junto, sendo né? pai do Vasco. Recebeu o Faria junto. Aí já dá uma estragada no ambiente. Bar do Capim, será bem-vindo? Pô, mano, vou te falar, cara. Eu sou só agradecimento. Isso aí é todo mundo do ecossistema lá do Chupa, Alan. Capim. O John Vlogs, o Marco, a torcida e tal. Mano, todo mundo foi muito foda comigo, mano. Muito foda mesmo, tá ligado? Eles estão fazendo a reforma do bar lá pra abrir já amanhã, né? Pra rodada. Pô, e o Marco montou o setup lá todinho pra eu conseguir fazer live lá do jeito que deu. E vai rolar, tá ligado? Até postei a foto no Twitter aqui, vou mostrar pra vocês. Mas, mano, simplesmente do dia pra noite o Marco falou, mano, deixa comigo que a gente vai arrumar aqui pra você fazer live, tá ligado? E... em troca de nada, tá ligado? Ele não precisava ter feito isso por mim, não precisava. Porque como eu não tô em São Paulo, eu não consegui ajeitar as coisas por lá. Real Elite. E ele, por absolutamente nada em troca, ele fez isso por mim, tá ligado? Só falou, mano, deixa comigo, vou arrumar aqui um setup pra tu fazer live aqui do bar, da frente. E ele montou lá do dia pra noite, tá ligado? E aí, ó, vou até mostrar pra vocês. Eles estão reformando, né, o Bar do Capim, né? Que eu não sei se o John Vlogs comprou ou se ele só, tipo assim, fez uma parceria com o dono do local, né? Acho que vai ter um bar aí que tá direcionado à torcida do Capim FC. E aí, tá desse jeito aqui, né? Vamos aí. Vou transmitir daqui o restante dos jogos de amanhã, tá ligado? Eu queria transmitir todos os jogos daqui, entendeu? Eu não queria nem entrar na arena. Mas como, pô, vou precisar fazer isso, né, mano? Até pra estar junto com os moleques lá no pré-jogo, vestiário e tal, não sei o quê. Até pra provavelmente conseguir bater o pênalti, né? Eu vou ter que transmitir o primeiro jogo da arena. E aí saio, venho pra cá. E aí vai estar todo mundo aqui no bar também. A torcida do Capim, a torcida da TJN, né? Torcida jovem no Manais. Vai estar a maior rapaziada aqui. Eu vou fazer live aqui, dentro do bar, tá ligado? Pra transmitir o restante dos jogos e com a rapaziada toda de fundo, tomando um negocinho. E vai ser desse jeito, tá ligado? E graças ao Marco, né, mano? E tô colocando no nome dele, da torcida e do John Vlogs também essa ajuda. Eles montaram do dia pra noite lá um esquema de eu conseguir fazer live lá com internet, com esses dois monitores aí. Tem um notebook, né? Um monitor. E todo o aparato possível pra eu conseguir streamar. E fazer live de lá, tá ligado? Então, meu maior agradecimento aí do mundo ao Marco, que não me pediu nada e não me Amanhã cobrou guerra. nada, moleque. Só me ajudou, tá ligado? Bizarro. Só falou assim, pô, mano, mas esculacho. Barra daqui. A gente ajeita aqui pra você fazer live, tá ligado? É isso. E aí rolou desse jeito, tá ligado? Alan, amanhã é tudo nosso. Estaremos lá contigo aonde for. Deus quiser, mano. Vambora, vamos pra cima. Pior que é literalmente na frente da arena, moleque. É maneirinho demais ali. Eu vi lá o espaço semana passada ali, né, mano? Acho que eles estavam ali na frente já. Então, vai ser maneiro. Você viu que pintaram? Vi. Fizeram uns desenhos maneiros ali também, né? Pintaram tudo. E acho que quanto mais torcidas entrarem nessa vibe, mais vai ser melhor pro espetáculo, né? O ingresso se consegue como? Cara, o ingresso, eu acho que infelizmente são poucos ingressos à disposição, né? E eles foram vendidos, acho que tudo já tem um tempinho já que esgotou, desde que abriram os ingressos. Então eu acho difícil, mano. Acho difícil. Realmente não sei como é que tá a situação de ingressos pra distribuição pro torcedor, tá ligado? Acho que pelo site ele esgotou rápido, tipo assim, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos esgotou rápido porque a capacidade não é tão grande. E aí eu não sei como é que vão lidar com isso no longo prazo, entendeu? Não sei se tem cambista, tá ligado? Não confiaria em cambista na porta pra venda de ingressos, pra ser honesto. Se você chegar lá, pô, mano, eu vou comprar com cambista, não confiaria que isso aí vai fazer você entrar. Então, realmente não sei, mano. Uma dúvida, a Kings League já estabeleceu o doping antes de começar os jogos? Escutei que eles não tinham dado nenhuma posição sobre isso. Mano, absolutamente nenhuma posição sobre isso. Ninguém pensou sobre isso até o momento na liga. Essa aqui é a resposta que eu posso te dar, tá ligado? Claro que vai ter um telão no bar, aí é do caralho, aí é maneiríssimo, né?
Então pode jogar maquinado. Cara, provavelmente se alguém jogar maquinado, né? Se alguém jogar no Nitro, ninguém vai descobrir. Porque eu tenho convicção que a Liga não se preparou, não deve fazer parte do planejamento, do pensamento das pessoas que tomam conta da Liga que aconteça isso, tá ligado? Boa Não devem nem noite, saber que Alan. existe, Já provavelmente. postei minha casa, meu carro, meu computador, meu celular, minha namorada e minha mãe no Real Elite amanhã. Não, 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 não. Vambora. Não, 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 não. Porra, o carro, a casa, o computador até vai. A namorada e a mãe é mó esculacho. Não faz isso não, Aracaki Poker. Apesar das odds da Superbet estarem legais, né? Fazendo o ad aqui, o merchan, no exclamação Superbet. Não faça isso. Tenha responsabilidade, pelo amor de Deus. Cara, assim, vamos lá, né? Só pra passar pelo assunto, né? Que inevitavelmente a gente vai acabar trocando uma ideia sobre isso O hoje, Real né? Elite é o Vascão da King. Ninguém acredita, mas seremos. Vascão da Kings é pica, né? Ai, ai. Só espero que o meu parceiro Chico não faça o trabalho do Fábio Carilli, senão fudeu. Senão deu merda. E meu irmão, aí deu merda, né? Vamos em último, porra. Mas amanhã vai mudar isso, tenho convicção. Você sendo Pedrinho, caralho, tá vendo? Aí me quebra as pernas legal. Mas, cara, vamos lá, né? Sobre o que rolou hoje, acho que muita gente acompanhou, né? Um domingo movimentado de rede social. E, cara, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é: ao fim do domingo, 11h30 da noite, cara, só tem um lado dessa história que tá sorrindo de orelha a orelha e falando assim, pô, que legal, mano, o que aconteceu hoje. Foda. Qual é esse lado da história? É a Kings League, tá ligado? A Kings League olha pro que aconteceu hoje e fala, foda, que irado, tá ligado? Conseguiram dar mais hype ao meu espetáculo, entendeu? A que custo? Ao custo dos presidentes ficarem se indispondo e as fanbases ficarem se ofendendo nas redes sociais. Esse é o custo que eles compraram para que conseguisse o que eles conseguiram hoje, tá ligado? Amanhã a gente vai ter um jogo com muito mais expectativa do que tinha antes do que aconteceu hoje, tá ligado? E isso é basicamente, eu imagino que agora, no fim do dia, tá todo mundo olhando pro que aconteceu hoje da Kings League falando assim, porra, foda. Os caras querem que o Coringa se foda, querem que o Alan se foda, e só querem que o espetáculo dele seja mais visto, tá ligado? E foi isso que aconteceu hoje, basicamente, né? No fim das contas, a desorganização da liga, ela é premiada. E premiada em que sentido? Ela coloca os presentes pra discutirem, as fanbases pra ficarem se ofendendo, todo mundo hype o jogo deles e cria uma expectativa pra que o jogo seja assistido, e no fim das contas eles fazem um trabalho porco e o jogo tem mais audiência. Então, no fim das contas, ficou ótimo pra eles. Ótimo, tá ligado? E aí, do lado de lá, a galera que me acompanha, que gosta de mim, fica xingando o Coringa, xingando a Loud, xingando o Renato. E do lado de cá, eu estou sendo ofendido pelos milhões de seguidores e fanbase da Loud do Coringa e do Renato Vicente, tá ligado? Então é isso. No fim das contas, pra Liga, tanto faz como tanto fez. Entendeu? Tanto faz como tanto fez. Eles só estão deixando o jogo deles que eles vão transmitir com mais expectativa sobre o que vai rolar. Tá ligado? Então, no fim do domingo foi isso, mano. Eles jogaram os presidentes do time aos leões e, de uma forma desorganizada, promoveram um espetáculo nas redes sociais do domingo, né? Eles não deram um pio, não falaram nada, não se manifestaram, deixaram tudo a cargo dos presidentes dos times resolverem e todo mundo se xingou, todo mundo se ofendeu, todo mundo se indispôs e o jogo deles é mais assistido. Então, é isso, tá ligado? Eu imagino, honestamente, num grupo da Kings League, provavelmente, de direção, diretoria, todo mundo aplaudindo, ó. Galera, bom trabalho, hein? Bom trabalho. Bom trabalho. Amanhã, Real Elite Loud vai ter uma expectativa bem maior do que a gente imaginava. E é isso que vai ter, tá ligado? É isso que vai ter. Às custas da desorganização deles. Então, eu imagino que tenha sido isso que aconteceu. Hoje o dia foi lamentável, né? Pra ser honesto, assim. Eu sei que tem gente que tá do lado do que aconteceu do lado da Loud. Eu sei que tem gente que tá, entendendo o lado do Real Elite. Não tô aqui pra ficar chovendo no molhado e ficar sendo repetitivo no que rolou, tá ligado? A gente passou o domingo respaldado juridicamente pela regra que estava lá escrita. Da mesma forma que a Loud interpretou a regra de uma forma que os presidentes pudessem opinar, a gente, ao lado de um advogado, a gente tinha uma interpretação que os presidentes não podiam nem ser acionados, porque não é sobre anúncio, é sobre inscrição o problema do GAU, tá ligado? Lá na regra, deixa explícito que, caso o anúncio seja feito fora da data, os presidentes podem decidir sobre a presença ou não do jogador. E não foi o anúncio o problema, foi a inscrição. E a regra não coloca em questão a inscrição ser feita no momento equivocado, tá ligado? Só o anúncio. Então os presidentes não poderiam nem opinar e nem resolver alguma coisa se a inscrição fosse feita no momento equivocado. E isso não sei o que eu tô falando, é um advogado. Então a gente estava juridicamente respaldado hoje e a Kings League apenas não nos retornou durante o domingo inteiro. Foi isso que aconteceu.
as pessoas envolvidas na Kings League Brasil, responsáveis pela Kings League Brasil, elas apenas não retornaram ao Real Elite. A gente entrou em contato, a gente ligou, eu liguei para o responsável em questão e ele não me atendeu, tá ligado? Ou seja, os caras, eles simplesmente se omitiram e ignoraram o que a gente estava pleiteando. E num domingo à noite, né? Domingo tarde, eles se colocaram fora da questão, tá ligado? Exatamente isso. Tipo assim, pô, manda um e-mail aí para as operações globais da Kings League, que estavam preocupadas hoje com a estreia da Kings League França, e a gente vê qual é. E aí, mano, chegou um momento que eu falei assim, eu falei pra Isa, né, que é a nossa manager, falei que tava todo mundo respaldado por um advogado que, porra, fez tudo com a gente. E não é nem sobre, porra, a escalação ou não do Gão, somente por isso. É simplesmente pelo cumprimento de uma regra, tá ligado? E o descumprimento de uma regra, ponto. Que abre um precedente muito complicado, que me parece jogos universitários do Rio de Janeiro, quando as atléticas organizadoras do evento podem se reunir para decidir qualquer coisa sobre as regras que acontecem no evento. Juro, parecia que eu tava no Jux, oficial. Hoje, eu tive a impressão que eu tava no Jux. Que as atléticas se reuniam e falavam assim, galera, não gostamos disso aqui, vamos mudar? E com a regra em vigor, tá ligado? E aí foi isso que aconteceu. E isso abre um precedente muito complicado porque fere a isonomia do campeonato. Porque em algum momento de competição que mais pra frente os times comecem a brigar por posição mais certo, faltam 2 rodadas, 1 rodada, 3 rodadas para acabar o campeonato, em algum momento pode ser que alguém passe pelo mesmo problema e os times não aceitem a inscrição. E como é que fica, tá ligado? Porque vai ferir o interesse de alguém. Porque na terceira rodada ninguém tem interesse no jogo, só o Real Elite e a Loud. Então, para as pessoas falarem assim, pô, pode jogar, é muito fácil, tá ligado? Na 8ª rodada, quando mais times tiverem interesse no resultado, será que todo mundo vai aceitar? E aí, como é que vai ferir a isonomia do campeonato? Uma hora funciona pela decisão dos presidentes, outra hora não funciona? Como é que vai ser, tá ligado? Então, é esse que é o problema. Então, enfim, pra vocês terem noção, né? O diretor de competições da Kings League, ele sugeriu que eu passasse o meu domingo ligando pros presidentes pra tentar convencer eles do contrário. O que é ridículo, né? Com todo respeito. Ele sugeriu pra Isa, nossa manager, falou assim, cara, fala pro Alan ligar pro pessoal nesse domingo e ver se ele convence do contrário. Eu falei, Isa, ele só pode estar de sacanagem comigo. Eu vou perder o meu domingo de uma forma constrangedora, tendo que ficar ligando pro Gaules, ligando pra Nive, pro Luqueta, pro Nobru, ligando, porra, pro Condzilla pra ver. Galera, pô, vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Porque vocês escutaram o lado do Corinthians, vamos escutar o meu também? Pô, brincando, né? Porque eu vou fazer isso no domingo, acordando, eu vou ficar ligando pra todo mundo pra ver qual é. Isso foi sugerido pra mim. E no momento que isso foi sugerido pra mim, eu falei, Isa, cara, olha só, a gente tá respaldado juridicamente, não se estressa mais, vamos jogar, tá ligado? É isso. A gente poderia chegar amanhã e não entrar em campo, mas, mano, eu não vou fazer isso, tá ligado? Eu não vou fazer isso. Amanhã a gente vai entrar em campo com o Gão ou sem o Gão, ponto, a gente vai jogar o jogo. Eu falei isso pra ela, eu falei, cara, olha só, se essa vai ser a postura da Liga, se a Liga não atende nosso telefone e espera que eu, Alan, vai chegar no domingo e vai ficar ligando pra todo mundo pra convencer do contrário, sobre uma coisa que a gente até duvida que esteja pleiteada na regra, porque juridicamente a gente acredita que isso nem deveria ser feito, porque um advogado falou que isso nem deveria ser feito. Eu falei, cara, não se estressa mais, porque a Liga está lavando as mãos e tá tentando colocar a gente uns contra os outros, tá ligado? E foi isso que aconteceu hoje. Isso que aconteceu hoje. Então, assim, eles estavam esperando que eu fosse ficar ligando e conversando os outros. Eu falei, não vou fazer isso. Então, eu virei pra Isa e falei, Isa, olha só, não se estressa, a Liga não está nem aí pra gente. Vamos, a partir de agora, então, a gente vai estar respaldado, a gente vai emitir nosso comunicado e a gente vai pro jogo, tá ligado? Vamos pro jogo, ponto. É isso. Vamos jogar, tá ligado? Vamos jogar. E foi essa a nossa decisão da metade do domingo pra frente, né? Então eu fiquei acompanhando o que tava acontecendo, depois vi até que o Coringa tweetou lá, sobre assim, pô, se precisar da gente pra, como é que eu posso dizer? Pra falar de bastidores, de cabine, de draftado e tal, contem com a gente. Pô, eu acho ótimo que possa contar mesmo, tá ligado? Porque, pô, hoje, nesse fim de semana, basicamente, todos os presidentes se falaram. Já todo mundo conversou. Então, mano, por que não estender essa conversa pra resolver tudo que tá de problema da Liga, tá ligado? Vamos fazer junto as paradas, então. Já que tá todo mundo disposto, todo mundo se falou, todo mundo se ligou, todo mundo conversou, vamos fazer junto as coisas, então. Porque não é sobre o Gão jogar amanhã. É sobre a gente ter uma porrada de resolução que a gente precisaria que tivesse acontecido pra melhora da Liga. Porra, Lama, tu é muito reclamão, caralho e tal. Meu irmão, a partir do momento que você tá num campeonato e que a tua equipe gasta milhões de reais no ano, você tem que cobrar o mínimo da competição, perfeito? Se você que tá aí, tiver no chat, tiver um time na Kings League, tu vai gastar mais de 1 milhão de reais. Então você vai cobrar o mínimo, porque você tá investindo pesado dentro de um campeonato.
entendeu? Então o que a gente tá cobrando é o mínimo da liga, tá ligado? O mínimo. Então, tomara que isso seja um consenso agora, que os presidentes comecem a de fato se conversar, a falar e a resolver as coisas em prol da liga. Porque se todo mundo falar assim, olha só, Kings League, ou vocês colocam as coisas que a gente precisa para que a liga aconteça, ou não tem campeonato. Aí vai ser do caralho, porque eles vão ser obrigados a fazer, tá ligado? Então, é isso, vai ser maravilhoso. Por exemplo, o Luqueta me mandou mensagem hoje, depois do que aconteceu. A gente conversou pra cacete. O Luqueta, inclusive, que é gente boa pra caralho. Conversou comigo, a gente conversou, porque ele tá insatisfeito com uma porrada de coisa. Ou seja, tá junto agora na reclamação. Vambora, vamos reclamar. Vamos pleitear que as coisas aconteçam, que a gente tenha uma melhor arbitragem, que a gente tenha melhor estrutura, que os jogadores, na hora que forem treinar no fim de semana, tenham água pra beber, tá ligado? Na arena. Tem o ar condicionado da arena ligado. Precisa estar ligado, senão fica num calor do caralho. Entendeu? Tipo assim, a gente pleitear que durante a semana as coisas são melhores comunicadas, que tenha cabine pra todo mundo transmitir. Vamos começar todo mundo junto a olhar pro que tá acontecendo, porque depois falaram assim, porra, Alan, tu só comentou quando as coisas aconteceram contigo. Mentira, tá ligado? Me perdoa, mas é mentira. Quem acompanha a minha live sabe que no momento em que eu soube, na segunda-feira, que não ia ter cabine pra todo mundo, eu falei na frente de todo mundo que era um problema da liga. E que mais streamers iam ser prejudicados e mais times iam ser prejudicados. Eu falei na frente de todo mundo. Eu falei na cabine, olha só, hoje tinha mais um time aqui, mais 2 querendo transmitir todos os jogos. Que era o Dendele e o Kelvin no G3X. E eles não conseguiram por incompetência da liga. Quem conseguiu fui eu e o Coringa. E eu reclamei estando com a cabine em todos os jogos. Tem clipe aqui. Então é mentira, me perdoa, tá ligado? Então não coloquem essa responsabilidade em mim porque é mentira, tá ligado? No momento que eu soube que a liga não tava preparada para receber todo mundo, eu reclamei, tá ligado? E eu reclamo direto. E sou chato pra caralho com a liga porque eu reclamo de tudo. Então basicamente é isso. Que bom que agora parece que nesse fim de semana precisou acontecer isso que aconteceu hoje. Essa pataquada, 2 fanbases se ofendendo, a minha e a da Loud, coisa que não precisava ter acontecido, mas é normal porque a gente entende que a internet é isso mesmo, tá ligado? Que bom que aconteceu isso para que no fim os times comecem a olhar juntos pela melhora da liga, porque tá todo mundo puto com alguma coisa da Kings League. E se todo mundo falar assim, pô, tá puto com o quê? Com isso aqui, eu também. Ah, tá puto com o quê? Com isso aqui, eu também. Pô, isso aqui não dá pra acontecer, não dá mesmo, eu também acho que não dá. Bum, todo mundo se organizou? Reporta, que aí eles vão mudar, tá ligado? Que aí eles vão mudar, porque senão fica muito fácil, mano. É cada um agindo pelo seu interesse, entendeu? E aí as coisas não vão pra frente, pode ter certeza que não vão pra frente. Então, é isso. No fim das contas, depois do que acabou o domingo aqui, só foi bom pra Kings League o que aconteceu. Não foi bom pra mim, que foi ofendido por milhares de pessoas aí na internet por culpa de uma coisa que nem é minha, tá ligado? Não foi bom pra Loud, provavelmente, porque foi ofendida por uma caralhada de gente na internet também, por pessoas que falaram assim, pô, vocês estão agindo de má fé contra o regulamento e tal. Só foi bom pra liga. E a liga lavou as mãos, deixou a gente um contra o outro e, no fim das contas, a audiência vai ser maior amanhã, tá ligado? Maior amanhã. Então, é isso, assim. É isso. A ponderação é essa. Repito, o que a liga cobrou de mim hoje é ridículo. Tipo assim, pedir, porra, liga aí pros presidentes e vê se convence do contrário. É patético, pô. Tá ligado? Porra, eu ficar nesse constrangimento de passar meu domingo ligando pros outros pra convencer de uma decisão contrária. Pô, tá de sacanagem. Isso não deveria ser papel meu, cara. Isso não deveria ser nem debate, tá ligado? Então, E no fim das contas eu falei que se caso essa fosse a mesma postura da liga, eu reportei pra manager que a gente não entrasse mais em conflito, não se estressasse mais e vamos pro jogo. Reportei isso pra minha comissão técnica também, falei, cara, olha só, vamos pro jogo, a liga não tá nem aí pro que a gente tá pleiteando, não quis nem escutar o que a gente quis falar, a gente tava respaldado por um advogado e mesmo assim a liga não nos retornou, então amanhã o Gão vai jogar, a gente vai pro jogo, perfeito? Vambora, vamos jogar contra a Loud, com o Gão sem o Gão, mas vai ser com o Gão, a gente vai pro jogo com os caras. E é isso, mano, é isso. No fim das contas tá cada um pelo seu interesse, tá ligado? Cada um pelo seu interesse. Eu espero que isso tenha resultado agora no interesse coletivo. Aí vai ser foda pra caralho. Que o meu interesse seja o mesmo do Coringa, o mesmo do Gaules, o mesmo do John Vlogs, o mesmo do Luqueta, o mesmo do Dobru, o mesmo da Nive, o mesmo do Chris, tá ligado? Que todo mundo fale a mesma língua. Aí vai ser do caralho, entendeu? Porque senão, eles vão seguir fazendo o que eles querem com o campeonato. E é um campeonato que os times estão gastando muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá todo mundo gastando tempo e dinheiro pra cacete, todo mundo se envolvendo pra cacete. E repito, o brasileiro não entra pra brincar quando se fala de futebol. Todo mundo entra pra competir. A Vera. Então tem vidas de pessoas que estão ali sendo colocadas dependendo da Kings League. Muitas vidas, inclusive. Muitos sonhos estão ali, tá ligado? Então não tem ninguém de sacanagem. Não tem ninguém pela brincadeira. Tá todo mundo trabalhando pra caralho. Então o que a gente espera é que esse retorno da liga seja um mínimo
em relação ao que a gente tá se esforçando. Um mínimo, tá ligado? Eles consigam reportar pra gente o mínimo de estrutura, que é o que a gente tá reportando em relação a eles em competitividade. Então, assim, aqui do nosso lado, não falo só do Real Elite, não. Vários times, tá? São extremamente profissionais. Estão treinando pra caralho, se dedicando, comissão técnica, estrutura, logística e tal. Dando tudo do bom e do melhor pros atletas. Pra liga chegar lá e não dar o mínimo pra gente. Então, assim, o que a gente espera é o mínimo. O mínimo, tá ligado? É só isso. Nada além do mínimo. Amanhã, vou fazer live de um bar na frente da Kings League. Porque eles não ofereceram o mínimo pra gente. Tá ligado? O mínimo. É isso. Então, esse é o resumo do domingo pra vocês. E como eu falei, eu espero que isso que aconteceu hoje sirva de exemplo para que as pessoas se comuniquem mais e para que os presidentes se reúnam mais para falar sobre os problemas que tem na liga e para que a gente juntos consiga resolver essas coisas. Para que a gente tenha uma arbitragem melhor, um campeonato melhor, um regulamento mais específico e feito para Kings League Brasil, claro, sem brecha para dupla interpretação, tá ligado? Que a gente tenha uma logística mais bem feita, uma operação lá no dia mais bem feita, tá ligado? Uma entrega para o público melhor, tudo melhor. Que no produto, no fim das contas, que a gente tá se envolvendo, botando nossa cara a tapa, porque a cara dos presidentes tá a tapa do produto, né? A Kings League Brasil, ela fica estampada com a cara de todos os presidentes. Então, a nossa cara que tá em jogo. E que no fim das contas, o campeonato que a gente tá botando fé, que a gente tá botando dinheiro, trabalho e tudo dentro desse campeonato, ele seja bom, um produto bom, tá ligado? Que o público olhe e goste, tá ligado? É só isso que a gente espera que aconteça nesse campeonato. E esse é meu posicionamento. Nós vamos pro jogo amanhã com o Gão jogando pela Loud. O problema não é pela Loud, é pelo regulamento. Não tenho nada contra a Loud, eu tenho em relação ao regulamento, porque na primeira rodada do campeonato foi me falado por todo mundo que regras são regras, tá ligado? Todo mundo falou pra mim, Alan, olha só, regras são regras, né? Basta ler a regra, que a regra tá lá pra você executar. A partir daí, eu falei pro meu time e pra todo mundo, a partir de hoje, pro Real Elite, regras são regras. E a gente só pleiteou que as regras fossem cumpridas, tá ligado? E a regra pra amanhã não foi cumprida. Mas tudo bem, vamos jogar. Tá ligado? É isso que vai acontecer. Então, amanhã vai ter jogo, a gente vai pro jogo. A regra, que são regras, né, não foi cumprida, mas a gente vai pro jogo. Então é isso que vai rolar. E eu espero do fundo do meu coração que o que aconteceu esse fim de semana sirva de exemplo pra que as coisas melhorem. Só isso. Como um todo, tá ligado? Pô, Alan, tu só reclama e tal, chato pra caramba. Pô, se for pra ficar só reclamando, sai da liga. Pô, meu irmão, então, desculpa, você pede pra que outra pessoa não reclame, porque eu não consigo, tá ligado? Me envolver com o projeto e não tentar fazer o melhor possível por ele. O melhor possível inclui em cobrar que ele seja o melhor possível pras pessoas que me acompanham, tá ligado? E o mais justo possível. Então, eu seguiria sendo chato, me perdoa. Não vou ficar calado, não vou ficar passivo em relação a isso. Vou seguir cobrando que a Kings League melhore, tá ligado? É apenas isso. Então, é isso, família. Repito, mano, peço aí encarecidamente, mano, não fiquem comprando esse barulho de ficar se xingando em rede social, se você gosta de mim, se você me acompanha e tal, tá ligado? Pô, não é pra ficar xingando o Renato não tem culpa, ele pleiteou pelo interesse dele, o Coringa não tem culpa, pleiteou pelo interesse dele. Eu espero do fundo do meu coração que o interesse seja público agora, seja de comum acordo entre todos, só isso. Eu também pleitei pelo meu interesse, mas eu só... Enfim, no fim das contas, eu queria que a regra fosse cumprida. Não foi cumprida, tudo bem, tá tudo certo? Vamos ser inteligentes, tá ligado? E isso, como eu falei, sirva de lição para que todo mundo se comunique, todo mundo converse e todo mundo preze por uma liga melhor, tá ligado? Melhor. É só isso. Vamos gastar energia com as coisas certas, entendeu? Não é pra ficar, tipo assim, porra, deliberadamente xingando todo mundo porque, enfim, não é isso que vai resolver as coisas, tá ligado? Não é isso.